Jesus nos abençoe, nos encontre em paz. O Espírito de Cristo é plenificado no amor. Ele não poderia, ao descer à terra, trazer uma mensagem que fosse destoante deste sentimento poderoso que sustenta toda a harmonia do universo. Ele procurava, nas suas palavras, ainda as mais ásperas, despertar nas criaturas a confiança por meio da fé e a aceitação da proposta do sentimento de amor a Deus e amor ao próximo. É óbvio que as suas palavras encontraram grande reação devido ao estágio de consciência que grande parte da humanidade naquele momento possuía. Mas como ele esteve aqui para deixar a mensagem atemporal, que iria servir pelo futuro afora, então ele contornou as suas ideias com uma grande proporção de alento, de consolo, de solidariedade humana. O tema hoje da nossa conversa são as consolações e as esperanças estabelecidas por Jesus, incluindo na consolação a sua profecia sobre o Consolador, que viria no futuro, quando a humanidade tivesse melhores condições. Temos uma relação Deus, Cristo e o Espiritismo, como um subgrupo desse tema. E vamos basear em Mateus e em João os pensamentos básicos da nossa reflexão. Eu queria agradecer à casa pelo convite, a vocês por estarem aqui e aos bons espíritos que nos assistem. Lembrando algo que a gente pouco lembra quando estamos assistindo uma exposição oral. Os espíritos aproveitam, quando entramos nos recintos onde se dará o evento, para um exame das nossas condições morais e espirituais. Aqueles que necessitam, eles já vão começando a providenciar os fluidos e as energias que precisam. E há aqueles que não necessitam e que podem doar. E eles então já pesquisam as providências de coleta dos bons pensamentos, das boas vibrações desses, para distribuir aos trabalhos da casa. Tá bom? Então, nós começamos com um pensamento, digamos, mais consolador de Jesus, que é um chamado, um convite para todos os que sofrem, que diz: vinde a mim, todos vós, que andais aflitos e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. E ele vai dizer então quais são as condições em que vamos até ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque assim encontrareis repouso para as vossas almas. Precisamos então carregar o jugo de Jesus, porque o peso é leve. A imagem do jugo é aquele aparelho de madeira colocado no lombo dos bois para ficarem girando com a pedra de moinho e poder moer o trigo e alguns outros alimentos. Mas também o jugo era usado com os escravos, colocando a peça de madeira bruta sem nenhum trabalho nas suas costas e nas extremidades, esquerda e direita, pendurando
os devidos pesos que eles iriam carregar, pedras para a construção, terra para fazer um aterro ou algum tipo de atividade na construção civil. Por isso que ele diz que o jugo que arranhava, corroía e feria a nuca e os ombros do escravo, o dele é suave, não causa nenhum tipo de dor, nem de sofrimento, e nem de ferimento. E ao dizer que o peso é leve, o fardo, ele quer dizer que o cristão que quer se aproximar de Jesus deverá apenas conhecer a sua doutrina, procurar estudá-la, entendê-la e começar a adaptar ao seu dia a dia na vivência. Esse é o jugo leve de Jesus. O fardo leve e o jugo suave, conforme nos ensina o Evangelho. Então, o primeiro convite de Jesus para o consolo da humanidade e a esperança futura é que está na própria pessoa o início do caminhar para a sua felicidade. Porque ele chama: vinde a mim. Tirando a pessoa do seu conforto, da sua comodidade, da sua inação moral e espiritual, chamando para ele. Você tem que vir, porque ele já era perfeito. Nós é que precisamos conquistar a nossa felicidade. Depois, em João, ele vai fazer uma profecia sobre o futuro da humanidade. E para nós espíritas, essa é a mais importante de todas, porque é a previsão da vinda da terceira revelação da doutrina espírita. Diz ele em João 14, versículos 15, 16 e 17: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amá-lo, precisamos conhecê-lo, entendê-lo e concordar com sua proposta ética. Guardar os seus mandamentos é sentir no coração uma imensa força e vontade de vivenciar os seus conselhos, seguir as suas orientações, prestar atenção nas suas advertências. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Quando a humanidade estivesse em um condicionamento geral, psíquico, emocional, cultural, intelectivo, haveria a possibilidade de vir um complemento à mensagem que ele deixou. E este complemento não precisaria de um líder, de um fundador de religião. Ele seria em um corpo de doutrina com a possibilidade de ficar com a humanidade para sempre. Ele despersonalizou o agente da terceira revelação. Tanto que o grupo que comandou os milhares de espíritos que desceram a partir de 1848 é o grupo Espírito de Verdade. A chefia é de um grupo e a execução é de um grupo muito maior. Não há individualismo na revelação dos Espíritos. E ele dá o nome, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver porque não o vê nem o conhece. Seria então uma revelação espiritual que os nossos sentidos normais não poderiam captar. Precisaríamos então de uma ferramenta, de um mecanismo, de uma sistemática, de um intermediário que pudesse fazer a ponte, a ligação entre a mensagem deste Espírito de Verdade e os nossos corações e almas. Kardec, ao estudar esses elementos, denominou-os de médiums. O polo originário da mensagem, o polo destinatário da mensagem
e o transmissor da mensagem. Ele deu o nome de médium. E aí, através dos médiums, a humanidade começou a conhecer e até a visualizar os espíritos desencarnados, a mancheias. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e permanecerá em vós. Um grande número de pessoas de todos os níveis culturais, de quase todas as nações que receberam a mensagem, de pronto acreditou na revelação espírita. Outros ficaram em dúvidas e, como eram homens de cultura e de ciência, resolveram fazer vários testes laboratoriais com os médiuns, com os fenômenos. E, a partir das conclusões dos seus trabalhos, passaram a defender a ideia da existência do espírito, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os vivos, com a aparência chamada materialização dos espíritos, para que os víssemos com esses mesmos olhos da carne, sem nenhuma necessidade de aparelhos. Uma gama de homens, desde Emanuel Swedenborg, no século XVIII, passando depois por uma série de grandes homens, como o reverendo Station Moses, Eduardo Irving, que criou uma seita. A maioria deles eram protestantes. Daniel Douglas Home, o homem que fazia diagnósticos olhando a pessoa, e ele dizia: quando eu estou em transe e olho a pessoa, ela é toda transparente, e eu vejo nela escuros energéticos, que são os órgãos que estão doentes. Aí ele dava o diagnóstico e dava a receita. Daniel Douglas Home, o Douglas como é no nome de batismo. Então esses elementos, depois Sir William Crookes, que por 3 anos e meio fez experiências 2 vezes por semana, na sua casa, que ele mandou reformar, transformando o escritório dele em laboratório de pesquisas, com o grande espírito de Kate King. Depois, ele fez isso porque foi ordenado pela rainha da Inglaterra. Ela publicou uma lei, um decreto, ordenando que ele fizesse essa pesquisa. Depois de 3 anos e meio, ele entregou o relatório dizendo: já não digo que esses fenômenos chamados espíritas são possíveis, eu afirmo que eles são reais. É muita coragem. Ele era o presidente da Academia de Ciências do Reino Unido. Era o presidente, William Crookes. Então, aqueles que estavam preparados, moral e espiritualmente, receberam a mensagem, lutaram por ela, trabalharam com ela, divulgaram-na, embora a grande maioria não tenha aceitado. Inclusive aqueles que dizem: eu acho isso tudo certo, tudo bonito, muito correto, mas eu não acredito. E pronto. Se Deus permite que ele pense assim, quem somos nós para querer mudá-los? Não é? Então, a doutrina teve que passar pelos processos que toda ideia nova passa numa humanidade como a nossa, ainda atrasada moralmente. Foi perseguida. Há pouco tempo vimos o filme de Kardec, né? O filme. E eles focam muito nesse problema das perseguições, dos preconceitos. Ele foi marginalizado na Academia Francesa de Letras. Alguns médios, quando descobriram no público quem eram e onde moravam, se reuniram na porta com tochas, com pedras jogando. Coisas primitivas da humanidade. Mas era o Consolador que Jesus prometeu. Então, quer o homem gostasse, quer não gostasse, o planejamento para os ciclos evolutivos da nossa humanidade vão sendo cumpridos, quer a gente goste, quer a gente não goste. E ainda mais, explicando a figura do Consolador que ele estava prevendo, ele diz:
O Consolador é um Santo Espírito que o Pai enviará em seu nome, terá duas missões principais. A primeira, ele ensinará todas as coisas que Jesus não pôde ensinar. E a segunda missão importante do Consolador, fará a humanidade recordar tudo o que Jesus disse, porque ela esquecera. E quando ele disse, o Consolador vos ensinará todas as coisas, ele entra em perfeita concordância com o que ele declara em João 16, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: Jesus estava se despedindo dos apóstolos naquela residência nos arredores de Jerusalém, na última ceia, a última noite. Na madrugada ele foi preso. E ele diz aos 11, Judas já tinha se retirado para ir buscar as guardas: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis agora suportar. Então, para que eu vou dizer, se vocês não vão entender nem suportar? Suportar quer dizer conceber. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me revelará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo isso é a missão do Consolador prometido por Jesus. Ou seja, é a nossa missão como espíritas. Em tudo que estivermos pensando, falando ou agindo, temos que estar ensinando o que já conhecemos aos outros e recordando as palavras de Jesus para cada caso concreto. Então, para que servem essas notícias da moral cristã, da revelação de Jesus e do reforço moral e espiritual dos espíritos na doutrina espírita? Servem para nos dar resistência, resignação, força e coragem, para suportarmos as vicissitudes da vida. Vicissitudes que não são mandadas pela vida para nós, mas são atraídas pelas nossas mentes culposas para nós podermos reestruturar o que desestruturamos, reconstruir o que destruímos, reorganizar o que espalhamos, refazer o que desfizemos. Elas são nossas, as vicissitudes são nossas, porque nós as causamos. Então a vida nos oportuniza, agora que estamos cristãos e espíritas, nos oportuniza recebê-las, superá-las, corrigi-las e devolver tudo em ordem, como era antes de nós perturbarmos a harmonia da vida, quando causamos esses males. E aqui vamos lembrar algumas vicissitudes que temos, vez que outra. Sofrimentos, misérias, decepções e doenças. Perda de entes queridos. Rejeições, solidão. Também temos de vez em quando pessimismo, negativismo e às vezes ficamos insatisfeitos. São as insatisfações. Também temos muitas deficiências na funcionalidade da vida, na nossa atuação diante do mundo, das pessoas e das coisas. Temos algumas lesões, sofremos de algumas indiferenças e, vez por outra, nos alcançam alguns infortúnios. Crises emocionais, alimentamos vezes que outra. Crises psicológicas, e a mais comum aqui no Brasil e no terceiro mundo, as crises financeiras. Muito boleto, pouco salário. E assim nós vamos levando. Decepções. Às vezes, concentramos no outro coisas que sonhamos. Mas os outros são os outros, não somos nós.
E quando eles não apresentam isso, nos decepcionamos. Também nos desiludimos quando apostamos muito alto em emoções, em sentimentos, em sensações nas outras pessoas. Como elas são diferentes, elas não correspondem e nos desiludimos. E desenganos. Desenganos porque de vez em quando temos decisões e opções erradas e quando vem a realidade, nos desenganamos. Mas por outro lado, além das vicissitudes da vida, temos algumas consolações que dependem do nosso posicionamento no dia a dia. Algumas aqui vamos citar: ter fé em Deus e em Cristo, e querer com vontade firme e com perseverança melhorar-se. Eu quero sair da situação em que me encontro. Se este passo inicial não estiver forte na pessoa, até o tratamento espiritual na casa, no centro espírita, de meses, não vai poder realizar tudo aquilo que poderia, todo o potencial que ele foi colocado sobre a pessoa, porque ela não acredita tanto. Confiar na justiça de Deus, que Cristo revelou aos homens. Quando disse Jesus que Deus conhece até o que é secreto em nossas vidas. Quando disse Jesus, Deus sabe de tudo o que precisais, antes que vós peçais a eles. São revelações de que temos Deus conosco. Obedecer às leis que Deus estabeleceu para a nossa felicidade e cumprir com os nossos deveres e obrigações. As pessoas que estão ocupadas no cumprimento de seus deveres e obrigações não têm tempo para ficar pensando nos seus próprios problemas, nem para ficar retroalimentando pequeninas desgraças que ela gosta de ficar curtindo, porque está muito ocupada cumprindo seus deveres e obrigações. Fazer sua resignação proativa e renovadora. Por que resignação proativa? Porque ainda há uma imagem cultural de a nossa curtição do coitadinho. Eu quero ser o coitadinho da família. Eu aceito tudo que dizem, tudo que fazem, fico com aquela cara. Isso não é resignação. A resignação é ativa. A pessoa, embora aceite aquela dor, não concorda com ela e não quer continuar com ela. Então começa a conhecer-se e a buscar meios e modos de superar o problema, a dor, a dificuldade, o sofrimento, para sair dele e deixar para o passado e continuar a sua vida mais alegre e esperançosa. Esta também é a resignação renovadora, porque como você está lutando contra aquilo que não concorda e que lhe faz sofrer, você está se reeducando, você está reaprendendo e você está ganhando experiência de vida. Ter certeza da vida futura e de um amanhã melhor. Vamos lembrar Paulo, que Emmanuel gosta tanto de comentar. Se não há ressurreição, comamos, festejamos e bebamos, porque amanhã estaremos mortos. Se a vida não continua, vamos pintar o 7, o 14, 21, que quando a gente morrer, acabou tudo. Não temos responsabilidade nenhuma. Mas não é assim. Jesus disse a Maria: eu sou a ressurreição da vida. Todo aquele que crê em mim, viverá. Tudo isso é moral. Tem nada a ver com a vida no corpo, a vida na matéria. Ter certeza da vida futura e de um amanhã melhor. Não é possível imaginar um cristão espírita sem certeza da vida após a morte. Porque a imortalidade da alma é um princípio básico. Algumas esperanças, vimos algumas consolações e algumas atitudes nossas que nos trazem esperanças. Primeiro, compreender a lei de justiça, de amor e caridade.
que tem um capítulo específico para ela em O Livro dos Espíritos. Estudar aquelas perguntas e as respostas e entender, para compreender que nada do que nos acontece, que nada que nos aconteça é uma injustiça de Deus para conosco. Essa está fora do nosso universo. Que o amor, uma vez descoberto, sentido e desenvolvido em nós, pode eliminar uma multidão de pecados. Isso está na Bíblia, escrito por Pedro. O amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E a caridade? A nossa doutrina tem problema. Fora da caridade, não há salvação. Então, a melhoria interior e a prática da caridade são os dois caminhos, as duas matizes do caminho da nossa felicidade. Daí ter Kardec colocado: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, reforma moral, e pelo bem que faz aos outros, caridade. Saber que Jesus cumpriu sua promessa de nos enviar outro Consolador. A doutrina espírita é uma prova de que Jesus prometeu e cumpriu aquilo que prometeu. E o Espiritismo é uma doutrina de progresso, de esperança, de consolação, de fé e de caridade. Então precisamos aproveitar esta ferramenta à nossa disposição. Refletir sobre as revelações do Cristo e a complementação do Espiritismo. Por sermos espíritas, temos como a primeira obrigação do espírita relembrar tudo o que Cristo disse. Então temos, para relembrar e mostrar aos outros explicando, precisamos conhecê-los a fundo. Tá? Então temos que refletir sobre os evangelhos. E também conhecer, refletir, para podermos orientar a doutrina espírita, a qual pertencemos. E procurar aplicar o resultado dessas reflexões, o conhecimento e o entendimento dos ensinamentos, nos momentos nossos de dificuldades, de reveses e de aflições. Dificuldade, está complicado de resolver isso, mas eu tenho fé que vou conseguir, e continua buscando. Reveses, temos que ter essa compreensão. Nem tudo que estabelecemos, da maneira como estabelecemos, ocorrerá conosco. É a coisa mais normal do mundo. Que algo não venha do jeito que eu programei, do jeito que eu escolhi, do jeito que eu mandei fazer. São os reveses. Isso é perfeitamente natural. Não há por que se revoltar contra isso. E também, durante as aflições, aplicarmos o que temos de compreensão do Consolador prometido em nós próprios. Ora, se o Espiritismo explica o porquê dos nossos sofrimentos, se ele diz que os nossos sofrimentos são consequências cujas causas nós mesmos criamos, por que eu estou reclamando de Deus? Por que eu estou reclamando do próximo? Por que eu estou reclamando do que está acontecendo hoje? Deixa isso para lá. Vamos lutar para mudar o que está me incomodando. E esquece a lamentação. Então, após vermos as esperanças, as consolações e as vicissitudes, vamos ver agora o que nos oferece o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Primeiro, Jesus não pôde revelar tudo à época em que esteve por falta de condições nossas, dos homens, dos ouvintes. Logo, era preciso então que ele mandasse um complemento no futuro, isso é óbvio. O Consolador, então, deve, primeiro, relembrar, eu deixei em negrito e sublinhado, relembrar tudo o que Jesus disse. Segundo, o Consolador também deve revelar tudo que Jesus não pôde revelar. Terceiro,
O Consolador, aí somos nós, os espíritas, deve ensinar sobre a vida futura e o mundo espiritual. E o ensino, ele só é completo quando está acompanhado do ensino teórico e do exemplo prático, do exercício. Então, a melhor maneira de nós ensinarmos aos nossos parentes o valor do Espiritismo é nos melhorando a cada dia, e eles vão observando que hoje estamos bem mais calmos, mais pacientes, prestamos até atenção no que eles dizem, dialogamos com mais respeito e fraternidade. Eles vão notando isso. E aí um dia eles vão lá por curiosidade: o que está acontecendo com você? De uns anos para cá, você está diferente? Ficou mais calmo, mais paciente, mais fraternal, mais respeitoso? Aí você diz: ah, minha filha, é o Espiritismo que está fazendo isso comigo. E dá o seu testemunho. Então, nós espíritas temos em tudo procurar relembrar o Cristo, revelar, falando das verdades do mundo espiritual, e ensinar pelo exemplo os nossos semelhantes. Também, fazendo uma comparação sobre o que Jesus deixou e o que o Espiritismo complementa, o Consolador prometido propõe sobre o que Cristo falou e agiu pessoalmente aos homens daquela região e daquela época. O Espiritismo fala do mesmo assunto por meio da codificação espírita, as 5 obras básicas e as complementares, e pelos bons exemplos dos espíritos, dos médiuns e dos homens de bem. O ideal do espírita é a mensagem O Homem de Bem. E ela é tão importante que ela está em 2 obras da codificação. Ela está mais resumida em O Livro dos Espíritos e está desenvolvida mais em O Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo também foi limitado naquela época pela ignorância quase geral dos que o ouviam e dos que viviam naquela época. Basta dizer que a grande maioria não sabia ler nem escrever. As ciências não estavam estabelecidas, as teorias de conhecimento, a grande maioria eram mitológicas, simbólicas, altamente alegóricas. Então a humanidade não sabia quase nada. Então Cristo não pôde falar muito. Já o Espiritismo se utiliza hoje de todos os meios de conhecimento, de cultura e de tecnologia humana. Então o Espiritismo agora deve estar cada vez mais presente nas redes sociais, na nuvem da internet e da computação, nos computadores pessoais e, é claro, na última moda, em todos os smartphones. Não é? Ainda agora eu estava mostrando no meu celular uma gravação de uma música espírita. Então, o Espiritismo amplia o alcance de Cristo por todos os meios de hoje. Cristo também ensinou que a dor e o sofrimento decorrem do egoísmo, orgulho e das maldades humanas. O Espiritismo reforçou o valor da caridade, do perdão e da humildade para a redenção das nossas almas. Também Cristo afirmou: bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Veio o Espiritismo e mostra quais são as causas das nossas aflições, por que sofremos, e mostra que a nossa responsabilidade é a de corrigir tudo que causamos em erro e sofrimento para conosco e para com o próximo. Cristo resumiu a salvação. Para se salvar, a alma precisa de 2 coisinhas: amar a Deus com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo. Vem o Espiritismo e diz: revela o destino das almas. Fomos criados todos para a felicidade e a angelitude. E a meta gloriosa da pureza moral e da angelitude que vamos alcançar. Cristo também ensinou
que Deus é Pai e as aflições que nos alcançam são justas, porque as merecemos. O Espiritismo esclarece ainda mais, explica as más ações das nossas vidas pretéritas e como podemos resgatá-las já na vida atual, transformando-nos com uma velocidade o mais célere possível na parte moral e praticando o bem. O que mais? Cristo afirmou também que somos o sal da terra e a luz do mundo. Está no Sermão da Montanha. E o Espiritismo vem e esclarece que temos uma missão individual como sal da terra. E que temos outra coletiva para iluminar-nos e iluminar os outros em cada reencarnação. Cristo também recomendou que a nossa força tempere a vida. É a analogia do sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal não salga, joga fora, não presta para nada. Então nós somos a sustentação da vida, da positividade, do bem, do amor, da luz. Mas se nós não funcionarmos assim, o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Ocupando uma carne. Então, Cristo recomenda que nossa força tempere a vida, é o sal. E a nossa luz brilhe diante dos homens. Ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, se iluminem também e todos louvem a Deus com as suas vidas. Na hora de dizer, para que os homens vejam a vossa luz, ele troca, para que os homens vejam as vossas obras e se iluminem. Então ele já dá a dica que a nossa autoiluminação depende do grau de bondade que praticamos aos outros pelas boas obras e do grau da nossa melhoria interior. E o Espiritismo explica ainda mais que temos de realizar boas obras e alcançar a nossa autoiluminação. Um dos preceitos mais comuns do Espiritismo é a cada um segundo suas obras. Né? Continua Cristo nos ensinando. Cristo afirmou que devemos nos reconciliar com adversários e com os que não gostam de nós. O Espiritismo vem e reforça que temos que alcançar nossa pacificação interior e a nossa harmonia com o próximo. Cristo também pede que diante de Deus provemos nossa fé com atitudes de perdão e de reconciliação. Quando é que Cristo disse isso? Que diante de Deus provemos nossa fé com atitude de perdão. Quando ele disse, se tiverdes uma oferenda que vais levar ao altar e te lembrares que tem alguém magoado contigo, deixa ali a oferenda, volta lá, te reharmoniza, te reconcilia com esse alguém. Depois volta e vem ofertar a Deus, que Deus vai ficar mais feliz. E mais, ele disse algo bem espírita: reconciliai-vos com os vossos adversários hoje, enquanto todos estáis a caminho, para que não suceda que ele te denuncie ao juiz. O juiz chame o policial e tu sejas metido em prisão. Em verdade eu vos digo que de lá não saireis, enquanto não estiver pago o último centavo. Quer dizer, enquanto estamos encarnados, vamos perdoar, vamos nos reconciliar, vamos propor o bem, a harmonia, a paz. Vamos ficar de bem com todos, para que, ao desencarnarmos, não sejamos recebidos por entidades inferiores querendo se vingar de nós. Mas aí vem o Espiritismo e complementa, advertindo-nos que se não procedermos de maneira satisfatória em relação a Cristo e a nossa doutrina, adversários do além, isto é, os espíritos desencarnados, podem encontrar facilidades em nos perseguir, surgindo daí as obsessões, dando trabalho para as casas espíritas, para poder
lidar com este problema, não é? E este problema é óbvio. O ponto fulcral está na pessoa. Se ela não tiver fé, vontade, querer mesmo, não consegue. Aí o que é que ela vai dizer lá fora no trabalho? Aí eu fiz um tratamento lá no Semente de Luz, mas não sei não, está muito fraco, eu não consegui melhorar em nada. Não é o Semente de Luz que vai te melhorar. Ele vai te dar as dicas, você que se melhora. Ninguém melhora ninguém. Aí a pessoa vai fazer essa publicidade negativa. O anti-marketing. Disse Cristo, se a tua justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não tereis o reino dos céus, não conquistarás. Os escribas enganavam o povo com a religião, para viverem nababescamente ricos, poderosos, para mantê-los nas rédeas curtas, para controlar a vida deles. Por muitos séculos as religiões fizeram isso. Jesus disse, se o teu critério de justiça com o próximo for igual ao dele, não estás no caminho do reino dos céus. Vem o Espiritismo e complementa, dizendo que o progresso moral contínuo e a nossa caridade é que podem nos situar em mundos celestes, que são os céus dos católicos, os mundos celestes. Cristo também disse, se os teus órgãos, tua mão, teu pé, tua visão, e os teus sentidos, sensações e desejos, te levam a pecar, livra-te deles, para que a tua alma não possa ir para a Geena, que era a representação alegórica do inferno na terra, na Judéia. Aí Cristo diz, é melhor que venhas ao mundo sem uma mão, sem um braço, sem uma visão, do que toda a tua alma ser condenada a ir para a Geena. Explicando o porquê de muitos de nós nascerem com determinadas limitações físicas. Dando uma dica, um indício, né? Às vezes não é. Que em outras vidas usou e abusou de tal, da visão, usou e abusou das mãos, usou e abusou da inteligência. E agora está com um limite para não repetir. Cristo também falou, e o Espiritismo esclarece, que as nossas limitações físicas, todas elas, servem para travar nossos impulsos inferiores e a repetição de velhos abusos que já temos feitos em várias reencarnações. Então, nós mesmo concordamos antes de reencarnar, não dá. Me manda cego, surdo, mudo, paralítico. Senão, eu não consigo. Aí chega aqui e reclama. O cego, surdo, mudo e paralítico foi só uma alegoria, tá? Uma alegoria. Cristo disse, em vez de olho por olho, dente por dente, mostremos ao violento, ao homem mau, a outra face, com o nosso lado bom. Olho por olho, dente por dente é a vingança proporcional. Jesus diz não. Se alguém te faz o mal, paga-o com o bem. Vem o Espiritismo e diz que perdoemos, que oremos e até peçamos auxílio para nossos adversários e para nós. Cristo também comentou, não confrontemos o homem mau, antes retribuamos o mal com o bem. Vem o Espiritismo e acrescenta, revelando que perdoar aos adversários é não lhes desejar mal, nem se alegrar com os seus sofrimentos e ainda orar por eles, diz a nossa doutrina. Cristo também deixou registrado, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que dá ou o que faz a tua mão direita. Vem o Espiritismo e esclarece, caridade e humildade, eis o caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo também deixou bem claro, não andeis tão ansiosos pelas coisas do mundo, porque Deus sabe de tudo o que tu precisas antes que tu lhe peças. Vem o Espiritismo e explica ainda mais,
dizendo que o egoísmo, velha chaga da humanidade, tem de desaparecer da Terra, porque atrasa o progresso moral de toda a humanidade. Então, por que aquela volúpia por coisas e que todas as coisas estejam girando em torno do centro que somos nós? Para que isso? Para complicar a nossa situação. O Cristo também registrou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Isto é, a religiosidade da boca para fora vira uma mera religião. A religiosidade sincera transforma a criatura a cada dia para melhor. Então não adianta, ao acordar lá no mundo espiritual, espiritual daqui a uns 70, 80 anos, nós nos sentirmos numa escuridão e olharmos para o céu e dizer: Senhor, Senhor, fui espírita há 38 anos. Cadê o resgate que não me leva desta região escura? Aí ele não vai ver ninguém, mas vai vir uma voz igual a do Cid Moreira. Que fizestes com este tesouro do espiritismo no teu dia a dia? Aí a nossa consciência lá naquele projeta lá, não fizemos muita coisa. Tínhamos um potencial imenso. Mas ficamos nos distraindo, desanimados, com um pouco de preguiça. Ficamos enrolando. E agora, só porque respondemos para o IBGE que somos espíritas, que agora tem o IBGE, antes não tinha. Ou então te mostra a carteirinha de sócio da Semente de Luz. Olha aqui, ó, sócio número 12, dos pioneiros. Se alguém aí for sócio número 12, é só uma coincidência. Então, quando você desperta no mundo espiritual, não tem carteirada, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada dessas coisas. É a sua consciência crua. E aí vem o Espiritismo e diz: os chamados ao Espiritismo, somos nós. Os chamados ao Espiritismo serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que praticarão e ensinarão. Dizem que em 1900, em uma colônia, em um hospital de uma colônia, aqui perto da Terra, um espírito despertou. Ele acabara de desencarnar há poucos minutos. E logo que ele despertou, colocou-se de pé, orou agradecendo a Deus pelo corpo que lhe havia servido todos aqueles anos. Alguém correu à janela do quarto do hospital e anunciou: ele acordou. E quando ele anunciou isso, uma multidão começou a vibrar e a gritar de alegria. Aí ele disse: que barulho é esse lá fora? Vem e vê. Quando ele chega na janela, parece uma rainha quando surge na janela do palácio. Aquela festa. E ele disse: mas quem são essas pessoas? Por que elas estão gritando? É em tua homenagem, porque tu voltastes ao mundo real. Essas pessoas são aqueles que tu ajudaste direta e indiretamente durante toda a tua vida. E então o Dr. Bezerra de Menezes ficou chorando de alegria. Não é? Por enquanto eu não sou Bezerra de Menezes, eu ainda sou Bezerro mimado. Mas eu vou trocar o mimado por de Menezes daqui a algumas reencarnações. Disse também Jesus: entrai pela porta estreita, porque a porta estreita, que é das lutas, das dificuldades, é que conduz as almas à salvação. Vem o Espiritismo e complementa dizendo: o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos para as nossas vitórias morais e espirituais. Enquanto estivermos presos
a usar a inteligência, o tempo, as nossas aptidões e as ferramentas que temos para apenas adquirir coisas, estamos perdendo tempo de reeducar os nossos espíritos. Continua Jesus dizendo para nós: só precisam de médicos que estão doentes. Eu vim para os que estão doentes e não para os que estão saudáveis. Portanto, procurai saber o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios. O que significa isso? Que nós não podemos trocar os nossos deveres e obrigações morais e espirituais por coisas, oferendas feitas a Deus. E o Espiritismo já coloca bem claro: a revelação dos Espíritos não tem sacerdócio organizado, não possui ritos nem rituais, não tem sacrifícios nem oferendas. Então, o que é que o Espírito pode dar ao centro? A sua fé, a sua boa vontade, a sua disposição, a sua perseverança, a sua solidariedade, tudo aquilo que ele pode colaborar com a obra da casa espírita. Essa que é a grande oferenda. E complementa Jesus falando: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Para quê? Para que eles se arrependam e deixem de pecar. Para isso que eu vim à Terra. Chamar os que erram para não errarem mais. Vem a doutrina espírita e complementa: bem compreendida e bem vivida, a doutrina espírita produz o homem de bem, que é o cristão e o espírita ao mesmo tempo. Isto é, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Quem escreve isso é Paulo de Tarso, numa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Olha, estamos terminando, que beleza. E o tempo também. Jesus esclareceu. Essa aqui foi especial para Marilene. A seara é grande, mas os ceareiros são poucos. Ela vive reclamando que está faltando gente para trabalhar. A seara é grande, mas os ceareiros são poucos. Orai ao Senhor para enviar ceareiros para a sua seara. Vem o Espiritismo e diz: o Espiritismo não institui nenhuma moral nova, senão a do Cristo, e oferece ao homem sua redenção espiritual. Então a casa oferece aos que a ela se achegarem a doutrina de Cristo, a moral cristã e a doutrina espírita. E uma oportunidade, uma ferramenta para que a pessoa trabalhe da forma que ela mais gosta e deseja. E este tipo de trabalho vai melhorar a sua vida, o seu estado geral, o seu mundo psíquico, o seu mundo emocional, o seu mundo sentimental e o seu mundo moral. Então é uma bênção trabalhar em uma casa espírita. Também disse Cristo: não temais, pois nada há oculto que não venha a ser revelado. E o Espiritismo vem então e recorda tudo o que Jesus disse e anuncia as coisas futuras que ele não pôde revelar. Então veio o Espiritismo, abre as cortinas do mundo invisível e mostra através de suas obras como é que se vive lá, quais são os padrões, que condições aqui da terra nos levarão para as boas moradas neste mundo dos espíritos. Como é que podemos, ao chegarmos lá, ser recebidos com alegria pelos nossos entes queridos? Ou como é que podemos nos reencontrar com pessoas amadas, merecendo essa bênção de, ao despertarmos no mundo espiritual após a nossa desencarnação, visualizarmos pessoas que amamos? Conta Joana de Ângeles que o despertamento de Lady Di foi feito pelo seu pai,
que era um espírito, que foi uma pessoa boa quando vivo, e lá se adiantou bastante na vida espírita. E que também convidaram, por mérito de Lady Di, convidaram Madre Teresa para participar do despertamento. E aí quando Lady Di acordou, a primeira pessoa que ela olhou foi Madre Teresa. Aí ela disse: Madre Teresa, você está aqui? Estou, minha filha. Você está viva? Você não está morta? Disse: não, minha filha. Você também não está. Já foi dando logo a dica de onde é que ela estava acordando, que ela ainda não sabia, né? Então, se queremos ser acordados por Madre Teresa, temos todo o direito de fazer, por merecer, trabalhando aqui agora. O último, penúltimo. Cristo disse: todo aquele que der de beber, ainda que seja um pequenino copo d'água, a um desses meus filhos mais pequeninos, não deixará de receber o seu galardão. Jesus quis dizer que a caridade, ela tem um leque de expressões e de concretude, desde um simples olhar e um sorriso, até as grandes ações do homem em prol dos que estão necessitados. O leque é imenso. Então nós, se não podemos fazer as coisas grandiosas daqui, vamos fazer daqui de baixo, as pequeninas, dando um copo de água, dando um sorriso, descendo do apartamento e levando um pouco de comida e pão àqueles pobres que estão pedindo pelo interfone lá embaixo. E não fingindo que não estamos em casa. Não deixa tocar. Nós não estamos. Ninguém que faça algo a alguém, que faça bem para essa pessoa, deixa de registrar aquele gesto de caridade. O Espiritismo, explicando ainda mais, diz: mesmo sendo um obreiro da última hora, trabalhadores da última hora, o espírita deve empregar cada encarnação na sua reforma moral e na prática do bem ou da caridade. Cristo também finalizou: graças eu vos dou, meu Pai, por revelardes essas coisas a esses meus filhos mais pequeninos, os humildes, os simples. Vem o Espiritismo e aconselha aos espíritas: ide e pregai a palavra divina. Deveis, para isso, sacrificar os vossos hábitos, os vossos gostos e as vossas ocupações fúteis. Ah, hoje eu não vou para o grupo mediúnico, porque vai ter uma cena da novela que eu preciso ver. Olha, hoje nem tem mais sentido isso, essa desculpa hoje, porque tem, não é, nos meios do telefone e das empresas que oferecem esses entretenimentos, você pode ver a qualquer hora, qualquer programa, a qualquer hora do seu dia. Então venha para o grupo. Isso era uma desculpa de até 10 anos atrás. O homem era o futebol. Logo hoje, que o Flamengo vai meter 3-0 no Palmeiras, eu não vou para o grupo hoje. Já aconteceu, Marilene, não tem como. Bom, então, o que diz o Espiritismo? Ide pregai. Ide pregai não é só para quem fala, não, para quem é orientador. Se você é médio de sustentação e foi ao grupo com toda a boa vontade, você cumpriu o ide pregai aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós não podemos é deixar que os interesses do nosso espírito e a necessidade dos espíritos sofredores perca, porque os nossos velhos hábitos, os nossos gostos e as nossas ocupações fúteis não vão deixar a gente renunciar e se dirigir à casa espírita. E o último são as nossas conclusões. Conclusões sobre a doutrina de Cristo e a doutrina dos Espíritos. Primeiro, a alma é imortal. O nosso corpo material é uma simples vestimenta útil.
Mas quando ela deixar de ser útil, a gente vai embora com a nossa alma e deixa a veste rota, esfarrapada aqui na terra. E no futuro, se precisarmos viajar de novo para a terra, que vai ser necessário, recebemos uma outra vestimenta. Essa é a minha esperança, para ver se eu troco essa casca aqui, que está danado, né? É a minha esperança. O objetivo da vida é a pureza e a felicidade da alma. Fomos criados para ser felizes. E seremos cada vez mais felizes quando formos cada vez mais purificados oralmente. Para conquistar isso, a nossa pureza e a nossa felicidade, Deus nos deu um tempo enorme. Reencarnações indefinidas em número. Nós é que definimos quantas reencarnações vamos ter. No Evangelho, Jesus deu um exemplo. Apontou para João Batista e disse: dentre os nascidos de mulher, quem são os nascidos de mulher? Os que reencarnam. Porque ninguém nasce que não for por mulher. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Isto é, os que estão reencarnados aqui, João Batista é o mais elevado. Mas no reino dos céus, ele é o último da fila, ele é o último. Entre os anjos, ele é o último. Por que ele disse isso? Porque aquela reencarnação de João Batista, que é a do profeta Elias, era a última necessária. Ao cumprir aquela reencarnação e ser decapitado, ele zerou todas as suas dívidas. E passou a ser o cidadão do mundo espiritual. No Espiritismo isso se chama espírito completista, que está completando a sua última reencarnação. O progresso moral, outra conclusão, o progresso moral resulta do nosso trabalho na reeducação de nossa alma em cada reencarnação. Então o nosso progresso moral é paulatino. Vamos construindo. Já vimos construindo de outros séculos e vamos construir ainda algumas décadas, alguns séculos para frente. Para isso, não nos faltam meios, quais sejam esses meios, conselhos, auxílios, esclarecimentos, oportunidades, consolos e reajustamentos. Tudo no plural, porque são muitos. Não faltam meios para nós conseguirmos a nossa purificação e o nosso progresso moral. E aí, concluindo, o Cristo é o Consolador originário, porque revela o caminho mais rápido e eficaz para alcançarmos a nossa felicidade. E o Espiritismo é o Consolador derivado, prometido. O Espiritismo é como um novo manual completo de uso seguro de nossa vida em cada reencarnação. Então o Espiritismo é o manual do proprietário, mas não do veículo chamado corpo. O atual proprietário deste veículo é o meu espírito. Eu preciso ler urgente o manual do proprietário para poder me utilizar da maneira melhor possível e fazer com que tudo nele decorra em harmonia, em paz e com eficiência. Só qual é o problema nosso? O problema nosso é igual com um veículo chamado automóvel. A gente compra um automóvel 0 km, usa ele por 3 anos, vende e nunca fomos abrir o manual do proprietário para ler como são as funções, qual é o potencial, como é o melhor que podemos extrair do equipamento. Nunca fazemos isso. Ainda botamos com orgulho no anúncio. Vende-se daí, manual novinho, como se fosse uma vantagem. Então, o Espiritismo é o novo manual. O manual originário é o Evangelho, a doutrina de Cristo, e o Espiritismo é um manual mais completo, que nós podemos usar como uma ferramenta para proporcionar no nosso caminho durante a nossa reencarnação o sucesso que nós tanto queremos, a eficiência de tudo aquilo que prometemos cumprir no contrato e a eficácia, que é a concretude da nossa
melhoria moral e do nosso avanço na espiritualidade quando retornarmos ao mundo original. E por hoje está bom para nós refletirmos em nossos lares. Que Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Uma boa noite a todos. Que os bons espíritos nos acompanhem no retorno aos nossos lares.